casa. Estamos aqui com mais um mentor. Desta vez é o André Carvalho. O André é software developer na Softinsa e foi nosso professor na licenciatura em Engenharia Não Informática no mestrado. Politécnico de Mar. Sim. E escolheu a área de mentoria de tecnologia. André, fala-nos um bocadinho sobre a tua formação, a tua experiência profissional, que é para as equipas lá em casa saberem o contributo que tens para lhes dar. Ok. Qual é que foi a tua jornada? Ok, então antes de mais, muito obrigado pelo convite para esta entrevista e pelo convite também na participação na equipa de mentores. O meu nome é André Carvalho e, tal como o João disse, sou software developer na Softinsa. Estou atualmente a trabalhar para a IBM Research na Suíça, a desenvolver software, tanto aplicações web como sistemas distribuídos, para fazer grandes processamentos de dados. Uma das coisas que fizemos recentemente foi uma plataforma para ajudar os cientistas a pesquisar informação em artigos científicos relativamente a este novo coronavírus. Antes disso, fui estudante no Instituto Politécnico de Mar, no curso de Engenharia Informática, que terminei em 2014. E mais recentemente fui docente tanto do João como do Diogo. É verdade. Aprendemos muito nesse ano. Ainda bem. Relativamente à minha área de mentoria, eu escolhi tecnologia porque era aquela que mais se alinhava talvez comigo da lista que lá estava presente, mas se eu pudesse ser mais específico, claramente tem a ver com a área de informática e ou programação. Por favor, não me venham fazer questões sobre gestão e de empresas e desafios, que não sou a pessoa mais indicada para isso. André, apesar de teres escolhido esta área específica para te concentrares, digamos assim, nós sabemos que tens experiência já com vários hackathons, tanto das várias perspectivas que existem, e nós queríamos saber quais os fatores dos projetos que tens visto nos vários hackathons que achas que distinguem as boas equipas dos projetos menos bons. O principal fator é comunicação. Não só entre a própria equipa durante o desenvolvimento do projeto, como principalmente durante a altura do pitch. Já vi várias situações em que o projeto vencedor não era necessariamente o melhor tecnologicamente, mas foram aqueles que conseguiram defender e apresentar melhor a sua ideia. Isto aqui leva-me a um ponto que eu queria expor aqui, era outros mentores já o disseram de diversas maneiras em entrevistas anteriores, mas se há uma coisa que vocês têm que fazer como participantes, vocês têm que ter confiança no tema e na solução que vocês vão produzir e apresentar como resultado deste evento. Okay? Só isso já é meio caminho andado para o sucesso. André, queria perguntar se tens algum desafio em específico para as equipas, alguma mensagem que tenhas a dizer para terminarmos a entrevista. Bom, o principal desafio que eu tenho para os participantes é keep it simple. Keep it simple, stupid. Ok? Só têm 24 horas para produzir a vossa solução. Okay? 24 horas não é muito tempo. E no início pode parecer que é muito tempo, mas não é. Da mesma forma, quanto mais preparados vocês estiverem, melhor. Não tentem usar tecnologias ou ferramentas ou tentar só resolver problemas com os quais não conhecem. Ainda não dominam, sim. Ok. Acho que os participantes, não sei quanto a vocês, como é que têm sido estas últimas semanas / meses a trabalhar remotamente, mas não sei, é muito mais difícil a comunicação entre os membros da equipa quando se trabalha remotamente, e isso vai ser um grande desafio e é algo que espero que eles percebam que é muito importante. Idealmente eles deviam estar com o microfone ligado 24/7, da mesma forma que como se fosse numa partida de CSGO ou outra coisa do género. Não sei como é que isso funciona. I'm too old for that.
Fica então aí a mensagem de alguém que já tem alguma experiência no assunto. Sim. André, obrigado pela entrevista e pelo teu tempo. Vemo-nos no CityEC. Lá estarei. Obrigado. Obrigado. Nada.